Que a graça e que a paz do Senhor Jesus ela esteja sempre presente na sua vida. Estamos trazendo mais uma devocional de esperança e vida e vamos começar hoje uma série de 5 devocionais falando sobre o tema Desculpas não agrada o coração de Deus. E vamos ler no livro de Hebreus, no capítulo 11, e a partir do versículo 23, falando ali sobre a vida de Moisés. E Moisés foi um grande homem de Deus. Ele teve um papel muito importante para a libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão que eles viviam. Moisés foi usado por Deus para esta finalidade, liderou, conduziu o povo pelo deserto, para que eles então depois pudessem entrar na terra prometida que Deus havia dito que daria a eles. Porém, quando nós olhamos para o texto aqui de Hebreus, aqui o autor ele resumiu bem a vida de Moisés e falando sobre a questão da vida dele, a fé que esse homem possuía. Mas quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, nós vamos ver mais detalhadamente tudo como foi a trajetória de Moisés até ele chegar a ser esse homem que relata aqui o autor de Hebreus fala sobre ele. Aqui no texto de Hebreus fala que Moisés, ele não aceitou ser chamado de filho da filha de Faraó, ou seja, de ser chamado de um egípcio. Ele não renegou a sua origem, que ele pertencia ao povo judeu que ali estava no Egito. Mesmo que ele viveu no palácio por um tempo, mas ele não aceitava ser chamado de filho da filha de Faraó. Também Moisés, ele se colocou para viver juntamente com o seu povo. Ele aceitou o desafio. Porém, é aí que nós vamos começar a meditar a partir de hoje sobre essa questão do tema desculpas não agradam o coração de Deus. Quando nós olhamos, então, a primeira desculpa que Moisés ele apresentou que para Deus, quando ele foi chamado para liderar o povo, para sair do Egito, para retirar aquele povo lá do Egito e trazê-los à liberdade, para que eles pudessem entrar na terra prometida que Deus havia prometido já a Abraão, a Isaque e a Jacó, uma herança que Deus já tinha dado para eles. Então, Moisés era o homem escolhido para essa função, para essa atividade que ele deveria fazer. Então, quando Deus diz a Moisés, e diz para lá no Monte Horebe, que ali ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, então Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, que volte ao Egito e traga os filhos de Israel da terra do Egito. A palavra que Moisés disse a Deus, a resposta que ele deu, que está lá no capítulo 3 de Êxodo, versículo 11, ele disse: Ah, Senhor, quem sou eu para que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Primeira desculpa que Moisés apresentou, dizendo: Olha, eu não sou praticamente ninguém, eu não tenho essa habilidade, como que eu vou fazer para ir lá no Egito? Por que tem que ser eu para fazer esta função? Tem outras pessoas. Moisés já estava há 40 anos longe do Egito. Ele estava ali no Monte Horebe, agora pastoreando aquelas ovelhas. Ele já tinha constituído a sua família, ele estava no momento mais tranquilo da sua vida, podemos assim dizer. Mas Deus tinha um projeto para a vida deste homem. E Deus então foi buscá-lo aonde ele estava e disse para ele: Moisés, volte ao Egito e tire o meu povo do Egito, traga-o até mim aqui no Monte Sinai, ali eu vou me revelar a eles, e esse povo vai ser conduzido para herdar a terra prometida, porque Deus disse para Moisés: o clamor deste povo chegou até mim. Meus queridos, o clamor teu também tem chegado até Deus. O Senhor tem ouvido a tua voz, tem ouvido
teu clamor, os teus pedidos, ele tem ouvido você também. Creia nisto. E aqui então Moisés diz: Mas Senhor, quem sou eu para ir lá no Egito? Como quem diz: será que não tem ninguém melhor? Será que não tem outras pessoas? A primeira desculpa que Moisés apresentou foi esta: de quem sou eu? Talvez você também, Deus está te conduzindo por um caminho, Deus quer agir sobre a tua vida, através da tua vida, para você ser canal de bênção também. E às vezes você está perguntando: mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para poder trabalhar nessa questão? Quem sou eu para poder tomar essa decisão? Lembre-se, você é o escolhido, a escolhida de Deus. É com você que Deus tem esse propósito. Não é com outros, porque cada um de nós, Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem algo para todos nós. Porém, aquilo que é para você fazer, aquilo que Deus determinou para a sua vida, isso é você quem vai executar. Aquilo que Deus tem determinado para a minha vida, eu é quem devo fazer. E o chamado de Deus não tem como querer apresentar desculpas e dizer: olha, mas eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? E porque nós temos que crer na soberania de Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, ele faz nas nossas vidas. E ele usa nossas vidas. Deus ele transforma completamente a nossa vida, ele muda totalmente aquilo que somos para podermos agir segundo o seu padrão, a sua vontade. Por isso, antes de você ficar perguntando para Deus: quem sou eu, Senhor? É melhor pensarmos o seguinte: Senhor, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, mas se o Senhor está me chamando, eu estou pronto para atender. Eu sei que o Senhor está comigo. Moisés, quando nós lemos em Hebreus, a vida dele, depois de tudo que se passou, foi transformada, foi mudada completamente. Porém, se Moisés tivesse retrocedido, não tivesse atendido o chamado de Deus e ficado naquela sua desculpa, ele teria deixado de desfrutar de um grande mover de Deus que houve para libertar o povo de Israel lá do Egito. Mas esta foi a primeira desculpa de Moisés: quem sou eu? Eu sou menor, não sei, como que eu vou voltar, o que que eu vou fazer? Talvez você tenha feito essas perguntas, essas respostas a Deus e dito para Deus: Senhor, quem sou eu? O que que eu posso fazer? É melhor mudarmos essa pergunta para Deus, essa resposta, e dizer: Senhor, eu estou pronto. E seguir o conselho de Deus, a ordem de Deus. Que Deus te abençoe. Falamos hoje sobre o tema desculpas não agrada o coração de Deus. E a primeira desculpa, que é: quem sou eu? Ficar se perguntando quem é você. Deus já sabe quem é você. Deus já te conhece, porque foi Ele quem te fez. E Ele sabe muito bem das capacidades que estão dentro de você, do potencial que está em você. Ele conhece quem é essa pessoa e Ele quer te usar poderosamente no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.